meu povo me escutasse e me servisse com integridade, eu abriria as janelas do céu e lhe daria o trigo mais fino. Assim meu povo que me adora, me adorasse acima de tudo, com o meu pulo da rocha o sustentaria. Com essa afirmação dessa música, eu faço esse pequeno estudo aqui em português, que fala que a palavra de Deus não volta vazia. E essa é a minha crença, digamos, né? Eu creio assim. Então, mesmo apesar de mim, que eu não sei fazer grandes coisas, não sou pastor, nada, eu falo coisas simples aqui, nós queremos falar nesses estudos aqui. Já é o 5º estudo da série, a gente deu uma parada, mas vamos continuar para conversar de forma bem simples para os iniciantes de assuntos sobre o Criador. O quadro é Conversando sobre o Criador. E como a palavra de Deus não volta vazia, conforme Isaías fala, acho que é 55:11. Então, tudo que a gente falar aqui, Deus vai usar de alguma forma aí na vida de quem ouvir isso aqui. Então, nós falamos sobre a criação do homem e agora nós vamos falar sobre a queda do homem. A queda do homem que está aqui nessa foto representada, não sei se dá para ver direito, acho que dá, tem um anjo aqui expulsando Adão e Eva. Então, essa é basicamente o que a gente entende, né, que aconteceu lá no Éden, no Jardim do Éden, assim que Deus criou o homem. Nós passamos então por esse estudo, né, onde a gente fala onde Deus criou o homem e agora esse homem cai. Homem, mulher, né, o ser humano ali, o primeiro ser humano, homem e mulher, Adão e Eva, que Deus tinha criado, caem, se afastam do Criador, conforme a gente vai ver um pouquinho aqui. Entender a Bíblia sem ser de forma literal é bem complicado, porque aí nós teríamos que não entender de forma literal tudo depois também. Inclusive Jesus não teria existido se a gente não entender de forma literal esse acontecimento. É claro que tem gente que contesta, tem gente que diz que Adão e Eva são apenas uma figura, né, de linguagem que foi usada, uma lenda e tal, mas é melhor você... Eu sigo nessa linha, né, a maioria dos cristãos segue nessa linha de crer que é literal essa história, né, que Moisés escreveu, sem tantos detalhes talvez, mas que ela faz dar sentido ao restante da história, né? Assim também a gente vai ver a consumação do século sendo de forma literal. Qualquer interpretação diferente de ser literal, ela acaba contradizendo as Escrituras, né? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, ele foi dotado de intelecto, capacidade de governo, tomada de decisão e responsabilidade moral. Né? Se a gente tira a historicidade disso, né, que isso é história, que isso é real, a queda do homem, então, torna impossível interpretar a Bíblia. Né? O apóstolo Paulo ele comenta também sobre essa ligação entre Adão e Cristo. Né? Então, se Adão for um mito, então Cristo também teria que ser um mito. Né? Romanos 5:12, livro de Novo Testamento de Romanos, capítulo 5, versículo 12, fala: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Né? Isso falando de Adão. E Jesus veio depois, né, dar salvação a todos. Né? A continuação desse versículo, se eu não me engano, e assim também a graça veio por um homem. Né? Deixa eu ver aqui se eu acho 2 Coríntios 5:12, acho que está aqui embaixo. Bom, depois podemos confirmar esse versículo. A questão ali
da queda do homem, na verdade ela é mais ou menos como acontece com a gente hoje, né? Primeiro vem a sugestão de duvidar daquilo que, se Deus existe, da palavra de Deus, se aquilo é correto ou não, né? Depois a gente acaba indo para, mas isso também não tem problema, né? Acho que não tem problema, e depois o homem se sente autossuficiente, né? Não preciso de Deus, né? Resolvo minhas coisas sozinho, e aí acaba desobedecendo, né? Quando a gente diz desobedecer é em relação a quem quer seguir a Deus, né? Quem não quer seguir a Deus já é desobediente de tudo, já não obedece em nada. Agora, aquele que crê em Deus e quer obedecer a Deus para um dia se encontrar com Ele nesse mundo que a gente tem pouca informação, né? Após a morte, após essa pequena vida que nós temos aqui, nos encontrar com o Criador e ser aprovados por Ele, então, para isso, a gente tem que obedecer a Ele, né? Lá em o relato, né, da queda está escrito em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 3, verso de 1 a 7, eu vou dar uma lida. Ora, a serpente era a mais astuta de todas as animáveis do campo e que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis, ou não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram, né? Fizeram folhas de figueiras, e fizeram para si aventais. Então, até naquele momento, Deus tinha dado a eles vamos dizer assim, eles não viam a nudez como uma maldade, como uma coisa ruim, né, como uma coisa que incomodasse. E aí, a partir do momento que comeram o fruto, que a gente não sabe qual fruto é, abriram os olhos e eles começaram a ver. E aí já caiu tudo por terra, né? Depois a Bíblia fala em um momento que no cair da tarde Deus passeava pelo jardim e ele chamou Eva, Adão, cadê vocês? Tal, e eles se esconderam, né? E aí, porque já sabiam que tinham errado, né? E aí o jogo começa, né? Aquela questão de a gente nunca ter culpa, né? Você que está me ouvindo nunca tem culpa, né? Eu também não. A gente sempre, infelizmente, tenta achar uma justificativa, né? E muitas vezes, claro, a gente não tem culpa mesmo. Mas Adão logo falou, a mulher que tu me destes me deu a fruta, né? Para comer. E a Eva jogou a culpa na serpente, né? E isso até hoje continua assim, né? Então, sair da vontade de Deus, que sabia tudo e que sabe tudo, é que foi o grande erro. E aí, por consequência, segundo a Bíblia nos ensina, esse erro foi transferido para nós. Então, para nós, até hoje, nós temos as consequências do erro, do pecado de Adão e Eva. Né? Por causa deles, a terra se tornou maldita, né? Aí Deus dá a sentença para eles saírem de lá. Eles têm que sair de lá, né? E eles são amaldiçoados, né? A partir daquele momento a morte ia ser uma realidade, haveria dores tanto para o homem quanto para a mulher, principalmente nas dores de parto, né? O suor seria constante na sobrevivência humana e eles seriam banidos da presença de Deus. E foram, essa figura representa bem, eles foram retirados do jardim do Éden. A Bíblia fala que Deus colocou anjos para cuidar a entrada do Éden, né? Anjos com a espada flamejante, se não me engano, para poder eles não voltarem lá mais para aquele jardim do Éden, que a gente não sabe onde está. A gente não sabe onde ele foi aqui na Terra, né? Se ele talvez foi, mas pelo que a gente entende, ele foi aqui na Terra, em algum lugar que a gente não sabe. Deus não revelou isso, não está revelado hoje em dia mais onde está esse jardim do Éden. Né?
entende-se, né, pela Bíblia que eles não tiveram filhos antes, né? Eles não tiveram filhos ali enquanto estavam no Éden antes, eles tiveram filhos depois só. E como diz ali a Bíblia, acabou sendo com dores, né? Como hoje a gente sabe, né? Dores e parto. Né? E Adão, foi falado para ele que ele teria então que trabalhar, e para buscar o sustento dele, ele teria que buscar através de suor, né? E a terra parece que era bem mais limpa aquele tempo, né? E aí nessa maldição que se joga, que Deus fala, né? A partir de agora a terra vai produzir cardos e abrolhos, né? Espinhos, né? Espinhos que na verdade atrapalham, né? E para a cobra, que a gente não entende direito como ela foi também, alguns intérpretes consideram que as expressões rastejarás sobre o teu ventre, comerás do pó todos os dias, são aplicadas diretamente à serpente, embora se admita que o pó é um símbolo de humilhação infame e que, nesse caso, talvez faz referência à humilhação de Satanás. Satanás, nós ainda não falamos nele, né? Nós ainda vamos falar nele também. Ele é o nosso inimigo, né? Ele era anjo de Deus, e nós vamos para frente aí falar sobre ele também. Mas ele, então, usou ali a cobra para enganar a mulher, né? Que, consequentemente, enganou o homem, né? Aqui, na queda do homem com Adão, todos pecam. O apóstolo Paulo escreveu que todos morrem em Adão. 1 Coríntios fala isso, no versículo 22 do capítulo 15, Romanos 5, 12 a 9. Isso significa que o homem já nasce contaminado pelo pecado. É exatamente esse contexto que alguns estudiosos chamam de pecado original. É por isso que se fala o pecado de Adão, né? Porque é derivado da raiz da humanidade. Todo indivíduo já nasce com ele e, consequentemente, esse primeiro pecado é a origem de todos os outros pecados cometidos pelos homens. O salmista também escreveu e observou isto. E não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista, ou perante o Senhor, não se achará justo nenhum vivente. Isso a Bíblia também declara, né? No Novo Testamento fala que não há justo nenhum sequer. Todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. Então, por isso que veio, depois, aqui em Gênesis também fala, deixa eu ver se eu acho aqui, que Deus mesmo proveu, né, o Salvador, né? Deixa eu ver onde está aqui. Aqui, a queda do homem é a providência divina, né? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Falando aí com Satanás, na verdade, que somos inimigos, né? A mulher aqui representa a igreja de Cristo, né? Então, porém, inimizade entre ti e a mulher, a maldição de Gênesis 3,15 fala para a cobra, mas era para Satanás, né? Ali o evangelho foi anunciado pela primeira vez, apontando para o mistério revelado plenamente no Novo Testamento, onde a antiga serpente feriu o calcanhar do Filho de Deus, porém teve sua cabeça esmagada, sendo derrotada de forma irreversível. O apóstolo Paulo escreveu sobre isso em 1 Pedro 1, 19 e 20, que ele fala assim: precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós, ele fala. Tem um versículo aqui que fala que onde Jesus, então, onde Deus providenciou já, em Cristo ele providenciou a redenção, né? Porque não era capaz de nenhum homem se salvar sozinho. Aí o apóstolo Paulo fala assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim.
Acho então esta lei em mim, que quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo, porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Está em Romanos 7, na verdade, 18 a 23. E a Bíblia fala, né, que o ser humano vai de mal a pior. Aqui em 2 Timóteo 3, 1 a 5, fala assim: sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobreviverão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, que às vezes essas pessoas estarão entre também, por exemplo, nas igrejas, né? As pessoas que não querem saber nada de Deus vão estar também no meio que se diz cristão, e aí Paulo fala para ele se afastar deles, né? Achei o versículo aqui de Romanos 10, 3, 10 a 12, fala: como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e justamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A Bíblia deixa claro que nós não conseguimos chegar a Deus sem que Deus nos busque, digamos assim. Tem coisas que a gente não vai entender na Bíblia, tem coisas que a gente acha que a gente vai ficar meio na dúvida mesmo. Por isso existe a fé. Tem muita coisa que a gente aceita da Bíblia pela fé. Né? Entender, por exemplo, essa queda de um casal e com isso todos estarem afastados de Deus automaticamente, isso vindo meio que na genética nossa, né? Isso é uma coisa que a gente entende pela fé. Né? Você pode ignorar, né? Se você quiser ignorar essa história do Gênesis, né? De Adão e Eva, de comer o fruto proibido, mas você ainda vai se achar perdido em respostas, você não vai achar respostas. No final vai sobrar que todos os homens devem se chegar a Deus. E a Bíblia fala que sozinho a gente não conseguiria chegar a Deus, porque é impossível você chegar a Deus sem a ajuda de Deus. É um mistério muito grande. Deus parece que é muito grande. Ele é tudo em todos. Na verdade, a Bíblia até fala isso. Então, tem muita coisa que a gente não entende, que a gente não vai entender tão cedo. Eu tenho 52 anos, tenho um monte de dúvida. Né? Tento ler a Bíblia, tento estudar alguma coisa. Estou sempre ligado nesses assuntos e um monte de coisa a gente não entende. Tem coisas que a Bíblia fala. Tem um versículo em Êxodo ou Deuteronômio 29:9, talvez Êxodo 29:9, que fala que as coisas reveladas são para os homens e seus filhos e as coisas ocultas são de Deus. Tem coisas que Deus não revelou, tem coisas que não são muito claras, porém aí vem a fé, né? E a fé, a Bíblia também diz que Deus a dá, né? Então, pelo entendimento que eu tenho e que muitos irmãos têm, é que a gente é convidado, essa fé vem para quem a aceita. Ela não é assim, agora eu vou lá pegar minha fé. Não, em algum momento essa fé vai chegar a você, isso em vida. Deus não vai te enganar. Ninguém vai ser condenado sem saber, sem escolher esse caminho. Então, Deus oferece e isso se chama fé. Se eu aceito, Deus desenvolve essa fé. E quando eu digo fé, significa aceitar Jesus e tal. Alguns não vão entender a expressão aceitar Jesus, mas basicamente é a mesma coisa. Seguir a Deus, querer o caminho de Deus. Então chama-se de aceitar Jesus. Então, uma vez que Deus te deu essa oportunidade, você entendeu, opa, tem um Deus, tem alguém aí, o que esse doido está falando, esse Arnu está falando aí? Então tem Deus, então eu quero isso também. Aí Deus começa a trabalhar e melhorar você. A gente não consegue melhorar por nós mesmos nunca, e mesmo com Deus a gente melhora aos poucos. O apóstolo Paulo falava que ele tinha uma luta diária, ele considerava assim, eu ainda não alcancei, mas corro para o alvo, ele falava, eu corro para o alvo para depois alcançar a coroa da glória e tal. Então, o que eu posso dizer assim, na dúvida, né, de que talvez tem gente que vai te falar que isso aí é uma alegoria, que Adão e Eva não existe, por exemplo, a ciência vai dizer que isso não existe, porque eles vão dizer que nós não viemos dessa forma, eles vão dizer que nós viemos de evolução
E o cristão não consegue ser evolucionista, não deveria conseguir. Né? Nós somos criacionistas, né? Deus criou. Aquela história de quem veio primeiro, o ovo e a galinha, eu tenho a resposta. Na minha fé, na minha crença, veio a galinha primeiro. O ovo ela põe depois. E aí Deus vai deixando. Deus criou primeiro o casal de homens, casal de leão, casal de onça, casal de galinha e galo. Assim foi Deus que fez. Agora a evolução quer te afastar de Deus. Né? Então, na escola você tem que responder as perguntas que vão te fazer lá. Você não pode falar lá que você não crê assim. Né? Você tem que dizer lá o que te ensina. A resposta que eu te ensino. Mas Deus fez assim, nós cremos assim, dentro do que nós cremos. O ser humano tem mais ou menos 6.000 anos que ele foi criado primeiro. A Terra pode ter mais, ali se identificam lá algumas coisas eu não acredito, mas tem hora que eles identificam lá que tal rocha tem muitos anos. Beleza, Deus já existia antes. Nós já estudamos num estudo para trás aí que a Terra era sem forma e vazia, ela existia, né? E depois Deus separou o mar, criou terra seca, fez o céu, firmamento, né? Criou os mares, aí as plantas, tudo. Então, isso tem uma criação talvez de 6.000 anos, mais ou menos, como tem estudos também nessa área. Porém, o evolucionismo não, ele nos afasta de Deus, porque ele não nos deixa crer primeiro em Deus. Aí, para a evolução, Adão e Eva já não existe, porque Deus não teria agido dessa forma. Né? Aí alguns vão querer ligar as coisas, Deus tem poder para fazer uma explosão, e aí fazer tudo vir aqui. Beleza, mas aí você vai ter que encaixar. Primeiro você pega a explosão lá do Big Bang, que está na evolução, no evolucionismo, na ciência, aí deixa evoluir milhões de anos, aí quando deu 6.000 anos atrás, você encaixa o homem ali. Porque o homem só tem 6.000 anos, segundo estudos aí, pela Bíblia, a gente consegue chegar a essa conta pela genealogia, pelas gerações, né? Mas mais ou menos isso, vocês viram aí que eu não tenho muito conhecimento, não. Vocês viram aí que eu me enrolo um pouco aí, eu não sei falar muito bem dessas coisas não, mas assim, se eu puder dar um conselho, estudem, né? Leiam a Bíblia, né? Quem for pomerano pode acompanhar a Bíblia em leitura aí, que eu estou fazendo da tradução, mas também tem ela em português. Coloca para ouvir nos podcasts quando vocês andam aí, baixa ela aí, vai ouvindo a Bíblia ou lê mesmo, estuda e tira as dúvidas. E se quiser colocar as dúvidas para a gente tenta responder, né? Mas não deixem de crer no Criador. Nós estamos em tempos difíceis, os tempos que a Bíblia anunciava estão chegando. A Bíblia fala que vai ter uma grande apostasia. Apostasia significa abandono da fé. E no fim dos tempos, antes da volta de Jesus, vai ter uma grande apostasia. E cada vez mais vai ser mais difícil de crer em Deus, né? Por isso que eu mesmo não sabendo falar, assim, eu não sei muita coisa. Vocês estão percebendo que eu não domino o assunto. Então, mesmo assim, eu me arrisco a falar, porque eu creio que isso vai fazer vocês, por exemplo, a ter curiosidade. Aí ele falou uma coisa, mas acho que ele falou meio mais ou menos. Eu vou ser melhor que ele. Aí vocês vão lá e buscam assunto, estudam. A internet está cheia, né? Por enquanto, graças a Deus, ainda tem internet, que é mais fácil de procurar. Mas sei lá até quando vão deixar isso no ar. Então, eu sugiro que vocês estudem o assunto, né? E aproveitem mesmo esse momento que eu quase desisti no meio aqui, quase desliguei o vídeo aqui, mas aproveita esse pouquinho que eu comento aqui e juntem, né, com conhecimentos que Deus vai dar a vocês aí, se vocês forem estudar, tá bom? De tudo, não entendeu nada, fala assim, Senhor Deus, o Deus que o Arnostu falou lá, eu quero ir para o céu, eu não quero me perder, eu quero fazer o que é certo, eu não quero fazer o que é errado, eu não estou entendendo direito o que é, mas me ajuda a fazer o que é certo. Ele vai entender dessa forma, né? Se você quer orar em grupo, orar na igreja, orar em tempo aberto, mas a Bíblia também fala que se você quer falar com o seu Criador, você vai lá, fecha o seu quarto, fecha a porta, Jesus ensinou isso, e vai orar, e ele vai te responder. E aí Deus vai, talvez ele não vai falar na hora lá, olha, é isso, não. Ele vai te dar caminhos para você descobrir o que você precisa saber, tá bom? Então, mesmo eu não conseguindo falar direito dos assuntos, eu acho que é positivo eu botar isso no ar e vou postar o vídeo,
porque vocês podem ter o início, então, pontapé para ir correr atrás, pegar mais profundamente esse assunto. Mas o que importa é vocês quererem estar do lado de Deus. Existe o bem e o mal. Escolham ficar ao lado do bem e Deus vai usar vocês, vai ensinar vocês e vai usar. E nós precisamos também, nesses últimos tempos, sempre precisou, mas ainda mais de jovens que queiram servir a Deus, que queiram trabalhar para Ele. Ele paga bem, tá? Ele paga primeiro em paz e paga em dinheiro também. Tá bom? Então Deus abençoe vocês e vamos colocar em prática a leitura, ouvir que seja, estudar a palavra de Deus, porque isso vai nos dar força e quando a gente precisar, que os momentos nem vão ser tão bons sempre. Tá bom? Deus abençoe vocês e até o próximo estudo, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.